E aí, com a renda fixa pagando 15% ao ano sem risco, compensa investir em fundos imobiliários agora? Você deve ter visto aí nos noticiários que o Copom manteve a Selic em 15%. Mas o que isso muda na prática para quem investe ou quem quer investir em fundos imobiliários? Será mesmo que vale a pena ir para os fundos imobiliários agora para ter um dividendo ali isento de imposto de renda, mesmo com a renda fixa pagando mais? É o que a gente vai ver aqui nesse vídeo de hoje. Eu vou trazer um comparativo aqui entre a Selic e os fundos imobiliários e vou te explicar também, no cenário de hoje, vantagens e desvantagens de você se manter na Selic, se manter na renda fixa, em detrimento dos fundos imobiliários que no atual cenário estão pagando menos. Então não se esquece de se inscrever aqui no canal e deixar aquele like também na parceria. Bom, esse é um questionamento que eu estou recebendo muito agora. Pô, caramba, qualquer CDB de liquidez diária, que você tira o seu dinheiro a hora que você quiser, tá pagando 15% ao ano. Tá todo mundo na renda fixa. Será que já era para os fundos imobiliários? Não tá compensando mais? Ninguém tá querendo fundos imobiliários? E vamos lá, esse questionamento é normal, é super legítimo. Porque caramba, com a Selic pagando 15%, renda fixa é a bola da vez. Porque o investidor com visão de curto prazo, aquele cara que quer saber o que tá rendendo mais hoje, ele não vai comprar um XP-ML11, que está pagando aí 10, 11% de dividendo, com volatilidade na cotação e tudo mais, se no CDB de liquidez diária ele recebe 15% ao ano e sem risco. Só que aí eu te faço um alerta para você ver para onde que você tem que mirar a sua visão. Qual é o seu objetivo? Você vai investir só agora enquanto a Selic está alta e depois que a Selic cair, você vai resgatar o seu dinheiro e parar de investir? Ou você pretende seguir investindo ao longo dos anos? Porque se você for investir ao longo dos anos, para manter aquela carteira ao longo da vida, para te gerar dividendos e tudo mais, você não pode olhar para o cenário atual com essa visão do que está rendendo mais hoje. Você precisa trocar a lente. Você precisa apontar a sua visão lá na frente e se perguntar, pô caramba, nesse cenário atual, qual atitude que eu posso fazer aqui para me beneficiar, para me dar um retorno maior lá na frente? E aí você toma suas decisões nesse caminho, apontando lá para o objetivo. E aí eu te explico o seguinte, como a economia é feita de ciclos, isso torna a bolsa cíclica também. Então mesmo que você invista em setores perenes aí da bolsa, a bolsa como um todo é cíclica. Então o ciclo que a gente está vivendo hoje é de baixa na renda variável. Porque como a Selic está em 15%, a renda fixa está pagando muito. CDB de liquidez diária aí pagando 15% ao ano. Você tem títulos Renda Mais, por exemplo, pagando IPCA mais 7%. Então muita gente está migrando para lá. E com isso abrem-se oportunidades na renda variável. Ações e fundos imobiliários, que é o que a gente vai tratar nesse vídeo. Então infelizmente essa é uma escolha que o investidor tem que fazer. Se você vai escolher usufruir da renda fixa atual, enquanto ela durar, porque está pagando bem, ou se você vai abrir mão desses 15% para aproveitar as oportunidades na renda variável, para ter um retorno muito maior que esse, só que no futuro. Não dá para ter tudo, não tem jeito. Para você se aproveitar das grandes oportunidades da bolsa, você tem que se posicionar onde as pessoas não estão. E as pessoas vão para onde está pagando mais hoje. Então você tem que escolher abrir mão dessa rentabilidade maior hoje, para se posicionar para ter algo muito melhor, muito além do que isso aqui no futuro. E você até pode, no seu dinheiro quem manda é você, mas você vai perder uma janela de valorização importante e o pior, você vai prejudicar o seu yield on cost do futuro. Porque se você ficar na renda fixa enquanto a renda fixa compensar, aí quando não compensar mais, você vai para os fundos imobiliários, a grande oportunidade já foi embora, porque a manada vai fazer esse movimento também. Então você vai pagar caro nos fundos imobiliários e isso vai prejudicar a sua rentabilidade e seus dividendos. Porque a base do dividendo, isso aqui é muito importante, a base do dividendo é quanto você pagou pelo ativo versus o que você recebe de dividendos. Então, quanto você pagou é muito importante. Se você pagou menos, o seu dividendo, que é o yield on cost, ele é maior do que o dividendo atual para o resto da vida. Agora, se você pagou mais caro, você vai receber um percentual menor. Um exemplo rápido aqui para você entender isso. Se um fundo imobiliário custa R$10 e ele distribui R$1 de dividendo, o dividendo é 10%, certo? Agora, se você pagar R$7 por esse fundo e não 10, porque você está comprando mais barato, como ele distribui R$1 de dividendo, já vai para 14,28 seu dividendo. Já rende mais que a Selic aí que está pagando 15, porque tem imposto de renda e o dividendo dos fundos imobiliários são isentos. Então, para quem investe por longo prazo, fazer uma comparação do que rende a Selic hoje com o dividendo dos fundos imobiliários hoje é um erro. Você precisa olhar lá na frente. Você tem que pensar o seguinte, quanto vai ser o meu dividendo no futuro se eu comprar os preços descontados de hoje versus quanto será a Selic lá no futuro?
Essa é a visão correta, porque a Selic não vai ficar 15% ao ano para sempre. É isso que você precisa analisar. Se você começar a investir com esse olhar, com essa visão aí de olhar lá na frente, ver o que está rolando hoje e ver em que isso pode te beneficiar lá na frente, eu garanto para você que você vai investir da forma mais eficiente possível e os seus resultados vão ser muito melhores no futuro. Porque olhando com essa visão para o cenário atual, a gente vê aí uma Selic alta, renda fixa pagando bem e fundos imobiliários descontados. Então o que rende mais hoje? Renda fixa. Mas e lá na frente? O que vai render mais lá? Com certeza os bons fundos imobiliários comprados com os descontos de hoje, porque com certeza uma hora o ciclo de cortes da Selic vai começar. O Copom já manteve em 15%, parou de subir. A gente está agora aí no período de manutenção da Selic. O próximo passo costuma ser queda na Selic. E quando vai começar essa queda? Vai ser no mês que vem? Vai ser nos próximos meses? Pode demorar um pouco mais? E olha, eu não faço ideia. E acho que no atual momento o Copom ainda também não. Eles vão esperar a economia se estabilizar, a inflação se estabilizar e aí sim vão iniciar o ciclo de cortes. E aí quando isso acontecer, isso já se inicia no período de manutenção, importante que você saiba disso, os fundos imobiliários, as ações também, vão começar a se valorizar. E por quê? Por alguns motivos. O primeiro deles é porque acontece aquela fuga de capital. A renda fixa passa a render menos que os fundos imobiliários e todo mundo começa a voltar aqui para os fundos imobiliários. E só essa demanda por FIIs já faz a cotação subir. E também porque com juros mais baixos, o custo do financiamento cai. Então mais gente financia, mais gente compra e isso puxa o valor dos imóveis para cima. E como os fundos imobiliários de tijolo são donos de imóveis, isso puxa a cotação desses fundos para cima. Agora, mesmo hoje, olha que coisa interessante. Se você pegar aí um CDB que te pague 100% do CDI, você vai receber 14,90%. Descontando o imposto de renda, e aí tem uma tabela regressiva para isso, para o rendimento da renda fixa, mas vamos pegar aqui a menor taxa que é de 15%. Suponhamos lá que você ficou investido por mais de 720 dias. Então você vai pagar 15% de imposto de renda. 15% sobre os rendimentos. Então, se rende lá 14,90%, isso vai cair para 12,65% líquidos, descontando aí o imposto de renda. Só que hoje, você tem fundos imobiliários de tijolo pagando próximo disso. Se a gente pegar aqui o XPML11, que é um mega fundo de shoppings, está pagando 10,93%, quase 11%. E esse rendimento é isento de imposto de renda. Então não é uma diferença tão grande assim já hoje. 1% e pouco, menos de 2%. Então quando a Selic cair, certamente os rendimentos dos fundos imobiliários vão superar a renda fixa e a cotação tende a se valorizar bastante. Então se você é investidor de longo prazo, é lá na frente que você tem que mirar. Agora, você não precisa ter seu fundo imobiliário não, nem deve. Você tem que ter uma carteira diversificada, protegida, para que você consiga aproveitar das altas e baixas de cada classe. E inclusive renda fixa também. Eu tenho renda fixa e é uma boa parte do meu patrimônio. Mas eu tenho para quê? Para ganhar dinheiro na renda fixa? Não. Eu uso renda fixa para minha reserva de emergência e para minha reserva de oportunidade. É o meu caixa. É a minha munição para quando pintar alguma crise, para quando pintar algum problema com uma grande empresa, uma empresa boa que eu goste, eu poder ter caixa para ir lá comprar. Então, para mim, no meu caso, mesmo se a Selic for para 2%, eu vou deixar 20, 25% do meu patrimônio lá, porque essa é a minha estratégia. Mas agora que a Selic está em 15%, eu estou feliz também, porque esse meu caixa está sendo bem remunerado. Só que agora esse caixa está diminuindo, porque com tanta coisa barata, eu estou usando o caixa para aproveitar aí algumas excelentes oportunidades que estão aparecendo por aí. Então você pode balancear aí também a sua carteira, a sua estratégia, conforme o seu objetivo de longo prazo. Bom, mas eu resolvi gravar esse vídeo porque tem muita gente que está investindo só em renda fixa por causa dessa taxa atual e está achando que está arrasando, está achando que isso aí vai ser melhor que fundos imobiliários e ações a vida inteira. E não vai. Então fica aqui o toque, fica o alerta, a taxa tá alta, o momento tá bacana, mas mesmo agora, se você pegar o próprio XPML11, tá pagando 10,93% de dividendo e tá com um PVP de 0,86, apresentando um desconto patrimonial de 14% e tem vários outros grandes FIIs bem descontados também. Então mesmo hoje a rentabilidade está relativamente próxima e com oportunidade de comprar barato, o que não vai acontecer quando a Selic começar a cair. Bom, então era isso. Eu vim aqui para dizer que não existe verdade absoluta e que no curto prazo, cada classe é mais vantajosa ou menos vantajosa a depender de onde está o momento do ciclo. O importante aqui que é o que funciona é aquele velho beabá. Se você investe para viver de renda, como eu, é foco total no longo prazo. Então acha aí o seu balanceamento ideal, conforme o seu objetivo, e siga firme nele, mas sem deixar de aproveitar essas oportunidades que aparecem nesses ciclos, porque isso aí vai fazer você chegar muito mais rápido. Bom, era isso, aproveita aí para tocar o sino, se inscrever aqui no canal,
e deixar aquele like também se você achar que esse conteúdo mereceu. E vamos juntos aí acompanhando o mercado. Abração, tamo junto e até a próxima.